Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Vamos nos sentar, meus irmãos. Dali é muito ruim porque eu não enxergo o rosto de todo mundo. E eu gosto de falar assim, vocês vão perceber, me movimentando e olhando olho no olho. Porque esta palavra que nós vamos ouvir agora, na verdade, o nome dessa pregação que o padre faz, ou o diácono na missa, é chamada de homilia. E a palavra homilia significa conversa em família. Mas não dá para conversar em família se a gente não se olhar, se a gente não se enxergar, não é verdade? O padre Anderson me apresentou no início da celebração, disse que meu nome é Márcio, eu sou o padre Márcio. Alguém aqui não me conhecia? Levanta a mão. Olha que beleza. Vocês não perderam nada. Podem ficar tranquilos. E alguns me chamam de Padre Marcinho, mas eu não sei porquê. Até hoje eu não desconfio por que me chamam assim. O fato é, meus irmãos, que é uma alegria mesmo muito grande poder estar aqui com esta família desta comunidade Maria de Nazaré, que eu conheci há muitos anos atrás, muitos mesmo. Eu não era nem padre ainda, era diácono novo, e a comunidade ainda se reunia no salão aqui do lado. Não tinha esta igreja, era o padre Rafael, aquele que trabalhava aqui, e que com muito esforço estava começando os trabalhos aqui na comunidade. Não sei se tem alguém desse tempo aqui ainda entre nós, mas era um tempo de simplicidade e um tempo de muita alegria vivido aqui nessa comunidade. Muito bem, queridos irmãos. Eu dizia no início da missa que essa comunidade se prepara para viver esse tempo maravilhoso, que é o momento em que a igreja reconhecerá esta comunidade como uma paróquia e lhes dará um pastor próprio, que vocês chamarão de pároco. O padre Anderson será o vosso pároco, o que é uma alegria muito grande. E enquanto eu estava vindo, engarrafado ali perto da Coca-Cola, eu ficava me lembrando do que significa a paróquia, o que significa a palavra paróquia. Se homilia, conversa, significa conversa em família, a palavra paróquia, sabe o que significa? Significa extensão da nossa casa. Extensão da nossa casa. Uma continuação da nossa casa. E se a gente for pensar bem, não é isso mesmo que significa este lugar para cada um de nós? Não é uma extensão da nossa casa, uma extensão do nosso lar? E é por isso que aqui a gente se sente tão bem, é por isso que aqui cabem todas as nossas emoções, todas as nossas orações. Na igreja a gente chora as nossas tristezas, as nossas saudades, celebra o nosso luto, o nosso aperto no peito. Mas é também na igreja um momento em que a gente vive as alegrias mais profundas da nossa vida. Eu vejo que aqui tem tantas famílias, é aqui que a família começa a nascer, que a família se constitui pelo sacramento do matrimônio. É diante deste altar que nós batizamos os nossos filhos, que os nossos filhos recebem a comunhão, recebem a crisma. É aqui, meus irmãos, que nós vivemos os momentos mais importantes da nossa existência. Antigamente era também a paróquia o último lugar onde a gente visitava, porque antigamente tinha o bom costume de se fazer a missa de corpo presente, e as pessoas eram veladas aqui na igreja, eram veladas nas comunidades antes de ir para o cemitério. Na paróquia a gente começa a vida nesse mundo, e na paróquia a gente termina também a nossa vida nesse mundo. Não, é verdade que hoje em dia os velórios são diferentes, mas a gente reza o sétimo dia, a gente lembra dos nossos entes queridos diante do altar. Por que eu estou dizendo tudo isso, meus irmãos? Porque é aqui realmente
uma extensão da nossa casa. Uma extensão da nossa casa. E cada paróquia recebe da igreja um patrono, recebe da igreja um padroeiro. E que felicidade de vocês terem como patrona, terem como padroeira a Virgem Maria. A Virgem Maria. Mas eu também vinha pensando nisso no caminho. O título da Virgem Maria invocado aqui neste lugar, invocado aqui nessa paróquia, não é um título de glória, não é Nossa Senhora da Glória, não é Nossa Senhora da Assunção, não é um título assim vigoroso da Virgem Maria, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora das Batalhas. Aqui, meus irmãos, vocês são convidados a se aproximar da Virgem Maria, reconhecendo nela a sua essência primeira, a Virgem de Nazaré, Maria de Nazaré. É verdade que hoje a gente vai em Nazaré, hoje, e se a gente chega lá, a gente vê uma cidade muito grande, é uma das maiores cidades de Israel, muito grande, muito desenvolvida. Aliás, lá é um país não católico, os cristãos são minoria, e o maior templo católico está em Nazaré. É linda a arquitetura daquela igreja, que ela é um lírio de ponta cabeça. É um lírio de ponta cabeça. Eu rezo a Deus que todos nós aqui, um dia tenhamos a graça de ir lá, em Nazaré, e rezarmos na casa da Virgem Maria. A Basílica de Nazaré foi erguida sobre os alicerces da casa da Virgem Maria. E lá, numa capelinha pequena, a gente vê as escavações de uma casinha muito pequena, muito simples, que era a casa da Virgem Maria, onde ela morou com a sua mãe, Santana, onde ela morou com seu pai, São Joaquim, e onde ela recebeu a visita do anjo, naquele dia feliz, no qual o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E lá tem escrito bem grande, aqui, neste lugar, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É verdade que hoje tudo é grande lá, tudo é muito bonito lá, tudo é revestido de muita honra, porque de fato ali é um lugar santo, é um lugar importante. A gente anda por aqueles pátios da igreja e a gente vê lá os títulos mais diversos da Virgem Maria, ela que honra todos os povos com a sua maternidade. Mas ali, meus irmãos, está também escondido o segredo de Nossa Senhora. Ela, apesar de ser a rainha do céu, a rainha dos apóstolos, a rainha dos mártires, dos anjos, a rainha do universo, ela é Maria de Nazaré. Ela é pequena. E sabe, meus irmãos, que o segredo da Virgem Maria está mesmo em se colocar diante de Deus nessa pequenez, nessa pequenez. É tão bonito aquele cântico que ela rezou, que ela cantou lá na casa de Isabel. Isabel exulta de alegria, falando toda a verdade. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. E a Virgem Maria, quando responde esta saudação, ela diz: a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque Ele viu a minha pequenez, Ele viu a minha humildade, Ele viu o quanto eu sou pequena. E sabe, meus irmãos, que talvez a vocação desta comunidade seja mesmo nunca se esquecer deste chamado a viver na humildade, a viver na simplicidade, a viver na pequenez diante de Deus, na pequenez. Esse é o maior testemunho que um cristão pode dar da sua fé, viver pequeno diante de Deus, se saber necessitado diante de Deus sempre, porque a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: Deus resiste diante de um coração soberbo. Deus não consegue abençoar um coração cheio de si, um coração orgulhoso, mas ao contrário, Deus se derrama diante de um coração que se faz pequeno, que se faz contrito
diante da sua presença. E é isso que Deus, ao nos examinar, quer encontrar em nós, irmãos. Um coração que saiba-se necessitado dele. Um coração, como disse hoje a primeira leitura, que se esvazia da sabedoria humana, das coisas humanas, dos projetos humanos, e consegue se dobrar diante da vontade de Deus. O testemunho que Maria de Nazaré nos dá, meus irmãos, é esse, de colocar a nossa vontade debaixo da guarda de Deus, de submeter os nossos planos ao plano de Deus, de colocar a nossa vida nas mãos de Deus. É isso que em cada momento a Virgem Maria nos ensina. E quanto mais a gente quer viver a nossa vida para nós mesmos, quanto mais a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, nos esquecendo do Senhor, meus irmãos, quanto a vida da gente vai ladeira abaixo, quanto a vida da gente, meus irmãos, dá tudo errado, porque nós não sabemos o que fazer. Nós não temos, meus irmãos, não temos a ciência de todas as coisas, mas Deus tem. Tem um jovem seminarista, ele outro dia estava partilhando comigo, ele estava namorando, estava noivo, tinha comprado o apartamento para se casar, e o sonho dele, junto com a noiva, era de casar, ser aberto à vida, ter filhos. Os dois terminaram a faculdade, estavam fazendo tudo certo, procurando viver na santidade, iam à missa quase que diariamente, buscando a Deus, e o plano deles era esse. E nós temos que concordar que era um plano bom, não é verdade? Sim ou não? Um jovem que trabalha, que é honesto, que quer construir uma família, isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Boa, é muito boa. E aí, um dia, a noiva dele, com o casamento marcado, disse para ele assim: eu estou um pouco em crise. Estou um pouco em crise. E ele olhou para ela e disse: eu também estou um pouco em crise. E aí ela falou: fala você primeiro. Ele disse: não, as damas primeiro. Você falou que está em crise, fala que crise é essa. Ela falou: sabe que eu quero ser uma esposa. Eu quero ser uma esposa, ela disse. Eu quero ser uma esposa mesmo, uma esposa santa. E ela disse para ele: mas eu acho que eu estou escolhendo o marido errado. E ele começou a chorar. E ela disse: eu quero ser esposa, mas não sua. Eu quero ser esposa de Cristo. E o Senhor tem me chamado. O Senhor tem me chamado, eu te amo tanto, mas eu amo mais Jesus. E ele começou a chorar e disse para ela: eu também quero ser esposo, mas eu também estou escolhendo a esposa errada. O Senhor me tem chamado para segui-lo, para desposar a sua igreja. E os dois ali na igreja, diante do altar, colocaram as alianças de noivado sobre o altar e foram seguir a sua vocação. O menino já está no 4º ano de teologia. O ano que vem, se Deus quiser, ele vai ser padre. E a menina fez os votos perpétuos este ano. Esse ano. Se tornou uma consagrada definitivamente a Deus. E ele, partilhando comigo, ele me dizia assim: Padre Márcio, os meus planos eram bons. E eu achava que os meus planos eram bons, e eram mesmo, não eram ruins. Mas Deus me chamou e disse o seguinte: os meus planos para você são melhores. O que eu tenho para você é melhor. E sabe, meus irmãos, é isso que constantemente Deus quer fazer na nossa vida. O segredo da Virgem Maria, o segredo de Maria de Nazaré é esse, de se colocar constantemente na presença de Deus, dizendo a Ele: faça-se, cumpra-se em mim a tua vontade, faça-se em mim os teus desígnios, realize-se em mim a sua vontade, Senhor, porque os teus planos são melhores do que os meus. Não está errado, irmãos, a gente planejar, não está errado a gente querer as coisas, não está errado a gente sonhar, mas o que o Senhor quer é ver em nós um coração que constantemente se submete a Ele,
se submete aos seus planos. Está aí o segredo do céu. Está aí o segredo de uma paróquia, meus irmãos, que vive segundo os desígnios do Senhor. Uma paróquia que busca constantemente fazer a vontade de Deus, é uma paróquia que verdadeiramente evangeliza. Aí vocês podem me perguntar: Padre Márcio, como é que eu faço então para saber a vontade de Deus na minha vida? A Virgem Maria também nos ensina isso. Sabe que São Lucas, muito caprichoso, diz a tradição da igreja que ele conviveu um tempo com a Virgem Maria em Éfeso e que ele escutou dela muita coisa sobre a vida de Jesus. É por isso que o Evangelho de São Lucas é o que mais fala da Virgem Maria e é o que mais fala da infância de Jesus. São Lucas é muito caprichoso quando ele diz o seguinte: nos acontecimentos mais difíceis que Nossa Senhora não conseguia entender, ele sempre termina dizendo essa seguinte frase: e Maria guardava todas as coisas no seu coração. A Virgem Maria, se vivesse no nosso tempo, ela não ia para o Facebook desabafar, escrever textão, reclamando do filho, do marido. Se a Virgem Maria vivesse no nosso tempo, ela não ia no salão de beleza fazer a unha e ficar desabafando ali para todo mundo escutar as suas mazelas, os seus descontentamentos. A Virgem Maria não ia na casa da vizinha fazer fofoca, irmãos. Ela não ia ficar reclamando de casa em casa as dificuldades que ela estava passando. Mas ela com certeza viria à igreja e ela colocaria o seu coração diante de Deus. São Lucas diz que ela repassava todas as coisas, meditando em seu coração. Em outras palavras, o que São Lucas diz é que a Virgem Maria rezava. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, não tem outro jeito, senão ter uma vida de oração, senão buscar o Senhor, senão ser íntimo dEle, não tem outro caminho. Você quer fazer a vontade de Deus? Busca o Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus? Clama pelo Senhor. Você quer fazer a vontade de Deus? Fale com o Senhor. Mas sobretudo, escuta a voz do Senhor. Escuta aquilo que Deus tem para te dizer. Há problemas que você não consegue resolver, experimenta pedir o conselho de Deus. Experimenta pedir a sabedoria do Senhor. Se você não sabe o que fazer com os teus filhos, se você não sabe o que fazer com a tua esposa, se você não sabe o que fazer com o teu marido, com a tua situação financeira no seu trabalho, experimenta pedir o conselho do Senhor. Experimenta buscá-lo. Experimenta ir ao encontro dele e dizer: Senhor, eis-me aqui. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, me instrui, me encaminha. Fala comigo, meu Senhor. Toca o meu coração. Manifesta a tua presença na minha vida. Irmãos, e nós vamos ver se realizar em nós aquilo que a Virgem Maria de Nazaré experimentou diante de todas as circunstâncias da sua vida. O que é a ação de Deus? Ela sempre experimentou o Senhor agindo em sua vida. Eu quero te convidar hoje, nesse dia de celebração, a se colocar diante de Deus. Olha, irmãos, de verdade, que Deus nunca nos traz à toa à sua casa. A gente nunca vem à toa à casa de Deus. Deus sempre manifesta a sua mão na nossa direção. Porque Deus está interessado na nossa vida. Deus está interessado naquilo que nós somos. Deus está interessado na nossa história. Então falemos com Deus. Falemos com Ele. Fala com Ele. Busca-o hoje. Abre o teu coração para o Senhor. Abre o teu coração para este Deus que te ama. Aprenda com a mãe. Aprenda com a Virgem Maria a ter um coração sempre disponível às coisas de Deus. Aprende com ela. Busca. É verdade, irmãos. Às vezes as coisas são difíceis, são tenebrosas,
Às vezes as lutas são extenuantes, acabam com as nossas forças. E é verdade que às vezes a poeira é tanta que a gente não sabe que caminho seguir, que direção tomar. Nesta hora, lembremos da Virgem Maria, lembremos dela, lembremos de Maria de Nazaré, a humilde que buscava a Deus, aquela que buscava o Senhor em todos os acontecimentos da sua existência. Lembremos-nos dela, irmãos, lembremos-nos do testemunho que ela nos dá. Cada vez, daqui até o céu, que o nosso coração ousar se desesperar, ousar começar a duvidar de Deus, pois que nós nos lembremos de Nossa Senhora. E nós, no silêncio do nosso coração, quem sabe, meus queridos irmãos, nas lágrimas da nossa alma, pois que nós busquemos o Senhor, dizendo a Ele: fala comigo, Senhor, fala comigo, instrui a minha vida, instrui o meu coração e me direciona para fazer a sua vontade. Me direciona para fazer a sua vontade. Sabe, meus irmãos, com isso eu termino. Deus não erra nunca na nossa vida. Nunca. Nunca. Até nos dias em que nós não entendemos os porquês, os paraquês das dificuldades que nós passamos. A verdade é uma só. Deus não erra em nada daquilo que Ele nos permite viver. Nada. E se nós buscamos a Ele, Ele nos explica tudo. Ele nos mostra toda a verdade. Nos mostra o seu amor. Nos levanta e nos direciona à sua presença. Ânimo. Nessa confiança, busquemos o Senhor nesta noite. Nesta confiança, daqui a pouco, nós vamos comer do pão, beber do vinho, tomar da carne, tomar do sangue de Cristo em nossas vidas, fazer comunhão com Ele como a Virgem Maria fez. E que nesta noite, nós hoje renovemos ainda mais este bom propósito de fazermos a vontade de Deus sempre, sempre. Que o Senhor possa, ao nos olhar, encontrar sempre na nossa alma esta oração: faça-se em mim, Senhor, segundo a tua vontade. Cumpra-se em mim, Senhor, todos os teus desígnios, que eu não resista. Ânimo e que o Senhor nos ajude. Assim seja, hoje e sempre. Amém.